Hello everyone, Teacher Bonfim aqui, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre possessive adjectives e possessive pronouns, ou adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Possessive adjectives and possessive pronouns. Em português, adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Principalmente os adjetivos possessivos em português causam um certo, como posso dizer, uma certa confusão. Na frase, por exemplo, se eu estou falando com o Mark e eu digo: Mark, a Suzy saiu com seu carro. Essa frase não fica muito clara, não dá para entender esse seu carro. Eu posso estar falando que a Suzy saiu com o carro do Mark, ou que ela saiu, como é o que a gente mais usa comumente em português. Eu posso falar: Mark, Suzy saiu com o carro dela. No caso, seu carro causa confusão. O carro dela não causa tanto. Quando eu falo seu carro, pode ser que seja o carro do Mark. E em inglês, nós não temos essa confusão nem com os possessive adjectives, nem com os possessive pronouns. Aqui tem uma tabelinha que vocês devem já estar familiarizados, que ela está na apostila de vocês. When we are talking about possession in English, we can use two types of words, possessive adjectives and possessive pronouns. We use possessive adjectives before a noun and possessive pronouns to replace a noun. Quando nós falamos sobre posse em inglês, nós podemos usar dois tipos de palavras, adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Usamos adjetivos possessivos antes de um substantivo e pronomes possessivos para substituir um substantivo. No caso, eu gosto muito de dizer também que os possessive pronouns não precisam de substantivos. Então, aqui no caso, my, meu, your, seu, his, seu, dele, né? Her, seu, sua, dela, its, seu, sua, o neutro, our, nosso, your, de vocês, their, deles. Mesmo caso se aplica com os pronomes. Qual que é a grande diferença? No caso aqui, my car, meu carro. Com os pronomes, a car of mine. Então, a posição do pronome também muda. Eu sempre vou utilizar um adjetivo antes do substantivo. Sempre vai ser antes. Como eu falo aqui, ó, before. Então, my car, your car e assim por diante. No caso, a car of mine. Meu carro, meu, ele é meu. E como eu disse, eu uso sempre o adjetivo antes do substantivo e nesse caso eu não preciso de um substantivo. Eu posso falar a seguinte frase: My book is here. Where is yours? Então, nesse caso aqui, eu estou falando: meu livro está aqui. Cadê o seu? My é adjetivo possessivo e yours, pronome possessivo, como você pode ver aqui na tabelinha. Yours. Ok? Então, my book is here. Where is yours? Aqui eu tenho um adjetivo antes do substantivo e nessa frase aqui eu não tenho substantivo. O meu pronome substituiu, então, o meu substantivo. Ok? Na apostila também menciona o seguinte item: a forma mais fácil de identificar o pronome correto é observar sua localização em relação ao substantivo. Os possessivos, né, adjetivos possessivos, sempre o antecedem, enquanto os possessivos substantivos o substituem. My coat's here. That's Carol's coat. And this is mine. Então, mine
pronome e my é substantivo. Sempre lembrar disso, então. Adjetivo antes do substantivo e o pronome não precisa de um substantivo. Ok? Um outro detalhe bem importante, interessante, que está no livro de vocês, é que com o uso de alguém, ninguém, nós usamos their ou theirs. Did anybody finish their project? Jill and I, but everyone else is still working on theirs. Ok, então, olha só que interessante. A gente vai usar sempre there. Did anybody finish their project? Alguém terminou seu projeto? Julie did. Então, a Julie terminou. But everyone else, mas o restante, né, o resto do povo, do pessoal, is still working on theirs. Ainda estão trabalhando no deles. Ok? Então, só uma notinha a respeito do anybody, everybody, somebody, nobody. Ok? Que mais? Possessive adjectives and possessive pronouns are invariable, so they can be used before male and female nouns, as much as in singular or in plural. Então, esses pronomes e adjetivos, eles são invariáveis. Eles podem ser usados antes de pronomes ou substantivos masculinos e femininos, tanto no plural como no singular. Por exemplo, this is my book, este é meu livro. These are my books, estes são meus livros. Então, my aqui não mudou, mesmo tendo plural aqui. His dog is aggressive, while mine is calm. O cachorro dele é agressivo, enquanto o meu é calmo. Possessive pronouns, então, eles substituem os substantivos. Mas isso não significa que eles sempre vêm no final de uma sentença. Persian cats are known to be very shy, but ours is frantic. Ok? Mas o nosso é frenético, né? Os gatos persas são conhecidos por serem tímidos, mas o nosso é frenético. Então não é sempre que vem no final da frase. Na realidade ele vem em qualquer local, né? Eu posso colocar no início, por exemplo. Ours is frantic. Ok? O nosso é frenético. Então seria isso. E se você tiver perguntas, envie-as nos comentários abaixo. Obrigado e até mais.